Conta um Conto apresenta, por Kevin Citero, As Vozes Vindas do Campanário. Narração, Marcelo Fávaro. Noite outra vez. Decidi vislumbrar as belas paisagens próximas à minha humilde residência. Confesso que sempre gostei de morar em locais mais afastados da civilização. Que eu levaria alguns bons minutos para conseguir chegar até a cidade mais próxima. E junto com a minha bela esposa, que acredito ter sido a melhor pessoa que já conheci. E então, compramos uma bela casa em um lugar afastado. Minha querida Lady Oriana, a mulher mais bela que já passara pelo meu caminho. Ela nutria da mais rara beleza, misturada com um aspecto mais charmoso que qualquer mulher conseguiria ter. E foi com ela que passei os anos mais felizes da minha vida. Mas havia um problema. Próximo à nossa casa tinha uma torre. Uma pútrida e abandonada torre. Ou assim eu achara. O grande sino em seu topo nem parecia mais funcionar. Eu e minha esposa nunca havíamos sequer nos importado com a torre. Afinal, nós tínhamos outras coisas para nos preocuparmos. Passara já alguns anos desde que nos mudamos. E eu constantemente ouvia sons estranhos que eu tinha total certeza que vinham daquela torre. Aquele maldito campanário. E minha querida Lady Oriana, dizia que eu estava louco, que eu estava completamente alienado, alucinado, fora da razão. E é como dizem, uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Eu ignorava os sons que eu ouvia. Pareciam vozes que me atormentavam todas as noites. Vozes bem baixas, muito baixas, sussurros, que eu não conseguia entender o que diziam, quase nada. Entretanto, lutava todos os dias, ignorando esses lamentos e continuando com a ideia de que as vozes provavelmente deveriam vir da minha cabeça. E assim continuei. E os anos mais se passaram, apenas aproveitando ao máximo a minha vida junto com ela, Lady Oriana. Se você nunca sequer questionou a possibilidade de ter enlouquecido durante a vida, espero que me entenda. Eu realmente pensava nisso, todos os dias, e aquilo começou a se tornar uma verdade completa, e eu já estava completamente convencido de que eu era um alienado miserável, um alucinado, e deveria mesmo calar a boca e aproveitar minha vida com minha querida esposa. Oh, Lady Oriana, tudo, você era tudo para mim. Guiava minha vida como uma bússola. Você era minha deusa. E eu acredito que o único motivo de eu ter tido realmente felicidade e alegria durante a minha jornada foi a sua presença. Eu lembro-me como se fosse ontem, quando dei para ela um buquê de flores extremamente raras e bonitas, claro, brilhosas como seus olhos. E ela se deleitara com o céu estrelado ao meu lado. Foi a melhor noite da minha vida. E não seria hipérbole nenhuma dizer que ela era realmente a deusa da minha religião. E se você nunca amou ninguém em um nível realmente absurdo, duvido que compreenda minhas palavras. Eu era feliz.
verdadeiramente feliz, como as pessoas comumente sonham em ser. A felicidade, bem, a felicidade é uma conexão entre aquilo que você deseja e o tempo necessário para aproveitá-la. No meu caso, foram os anos passados ao lado de Lady Oriana, e nem sempre essa conexão é fácil de alcançar. Porém, eu havia conseguido. Eu havia. Havia um buraco nessa minha conexão. Um gigantesco buraco que eu acreditava imensamente ser fruto de minha própria imaginação, da imaginação de um alienado que eu era. Aquelas vozes não paravam de jeito algum, e eu tentava ao máximo esconder de minha esposa a minha tristeza profunda. Olha o paradoxo. Feliz, mas com uma tristeza pelas vozes, de algo que eu tinha que acreditar não existir, mas que destruía meu psicológico aos poucos. E então eu fui mudando. Eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Não tinha ideia de como prosseguir. Eu acredito que exista uma coisa que faz qualquer pessoa sensata ter medo. Uma coisa, algo que faz até os mais corajosos estremecerem. E isso chama-se o desconhecido. E o desconhecido me assombrava constantemente e levava boas horas a mais para conseguir enfim dormir. Não digo isso para que sintam pena ou remorso da minha vida, de jeito nenhum. Eu era feliz. Eu havia conseguido chegar até aquela conexão de que as pessoas sonham em chegar. O problema era o buraco que havia nela. E ele vinha crescendo com o tempo. Chegaram dias em que eu simplesmente trancava-me no banheiro e ficava tremendo e pensando, refletindo e chorando. Eu não queria que a minha esposa, a única coisa que realmente me importava nesse mundo, deixasse-me, por medo de que eu fosse um psicopata ou algo pior. Eu não queria arriscar, e então chorava escondido, tremendo pelas vozes, e eu, nada além disso. Mas ela descobriu, é claro que descobriu. Encontrou-me estremecendo com medo no banheiro, banhado em suor frio, e eu não sabia o que fazer. Ela acreditara em toda a sua vida que havia me curado daqueles medos antigos de quando nos mudamos. E ela ficou um tanto decepcionada comigo. Entretanto, sua reação não foi o que antes eu pensava. Ela não me abandonou, não me jogou na sarjeta e partiu. Ela me amava de verdade e continuou ao meu lado. Disse que me ajudaria a acabar com esse medo de uma vez por todas. E então, ela me disse: fique em casa. Disse que iria até o campanário verificar se havia algo, para provar que não passavam de coisas vindas da minha própria cabeça. E eu concordei. Esse foi o problema. Eu concordei. E eu me arrependo amargamente disso. Ela foi até a maldita Torre do Sino. Enquanto eu ficava em casa com as vozes, tentando me controlar e ficar tranquilo. E então, como se tudo fosse um conto de fadas, as vozes pararam. As vozes pararam, eu não sabia como, mas haviam cessado completamente. E a minha cabeça ficou limpa outra vez. Eu podia pensar e sonhar de novo. A minha felicidade foi de um nível extremo, imaginem. Eu fiquei completamente eufórico. Eu pulava de alegria. Eu só estava esperando a minha querida esposa voltar para eu lhe contar que estava tudo bem. Era tudo uma bobagem da minha cabeça. Vejam só, poderíamos voltar a nossas noites estreladas com buquês de flores, e estava tudo bem. E passado alguns segundos, eu escutei
Bem, eu escutei um grito e era uma voz forte e feminina, e eu sabia que era de Lady Oriana. E eu corri, como nunca havia corrido em minha vida, em direção ao maldito campanário. E quando eu cheguei, vi minha querida esposa caída ao chão, cheirando a mofo, e parecia ter saído correndo de dentro da torre pelas escadas abaixo. Eu corri e a levantei sobre o meu joelho, e ela não mais respirava. Era como se tivesse morrido de susto, não sei, ou uma parada cardíaca, talvez. Eu não sabia o que pensar, mas depois daqueles segundos chorando e lamentando em cima do seu corpo, veio o limiar da fúria em mim. E então corri para dentro da torre, com raiva, quebrando tudo o que eu encontrava e gritando todas as palavras ofensivas que a minha mãe sempre se esforçou para fazer com que eu nem as aprendesse. E quando cheguei ao topo, na frente do grande sino, e com todas as esperanças absurdas de encontrar, eu não sei, o diabo, o mal, talvez. Eu queria que minhas perguntas fossem respondidas, mas quando terminei de subir o último degrau, meu Deus, não havia nada, tudo parecia normal. E hoje, passados 20 anos depois do pior episódio da minha vida, eu vivo em uma casa muito melhor, a milhares e milhares de quilômetros de distância daquele maldito campanário. Fim do conto. É isso, pessoal. Esse é o conto de Kevin Citero. Mandou um e-mail para mim. Marcelo, chamo Kevin. Não gostou, não colocou a idade. Não colocou a idade, mas também não colocou de onde vem. Isso é muito importante, vocês novos escritores, quando for mandar um e-mail para mim, por gentileza, falem um pouco sobre vocês, como começaram a escrever, de onde são, qual a idade de vocês. Isso tudo vai compor algo que eu considero tão importante quanto o conto em si, que é o autor, o contexto, onde vocês conheceram o canal, ou qual foi a motivação para que vocês começassem a escrever. Ele diz aqui que se inspira em Edgar Allan Poe, bem escrita, gostei, e fica aí como um relato para o dia. Parabéns ao novo escritor Kevin, continue treinando, continue aprofundando a sua narrativa, expandindo o complexo que é o terror, né? As profundas camadas do terror, para que a gente tenha cada vez mais textos como este que você escreveu. Muito obrigado por ter enviado o e-mail e vamos até a próxima. Até mais, pessoal.